Opa, Marcelo Bueno, do Zé Frios Tarô. Depois de fazer papel de maluco na praça, falando sozinho, na praça e na rua, né? Vamos falar sozinho no shopping, né? Então, estamos aqui no vídeo 5 do Zé Frios Responde. Dando continuidade ao vídeo de ontem, eu vou falar sobre a carta do diabo, né? Que ficou faltando. Para quem não viu, né, eu recebi um dos pedidos, né, de respostas, foi para que eu dissertasse um pouquinho sobre a carta da papisa e sobre a carta do diabo, porque essa pessoa tem um pouco de dificuldade de pegar nuances, né? Todo mundo às vezes tem uma dificuldade com alguma carta, né? Eu sempre tive problemas com a carta da lua, por exemplo, né? Às vezes, agora nem tanto, né? Mas já me incomodou bastante quando eu tinha que ler a lua num jogo, para eu não ficar preso a palavras-chave, né? Porque aí a gente acaba fazendo uma coisa muito robotizada. No caso do diabo, a gente consegue entender um pouco isso, né? Porque tem a natureza da carta, a coisa dos extremos, né? Então as pessoas, quando lidam com o arcano 15, também são levadas para essas posições, né? Porque algumas acabam meio que se apegando na aversão à imagem, né? Por causa da toda a base cristã que a gente recebe, né? De ser o mal, de ser tudo que a gente deve evitar o tempo inteiro, né? O que nos afasta de Deus e tudo mais. E por outro lado tem gente que adora, né? Porque liga o diabo à fortuna, liga o diabo a aquisições, liga o diabo ao sexo, ao desejo, ao tesão, né? E não que tenha alguma coisa de errado nessas coisas, né? A gente precisa encontrar exatamente um ponto médio entre um extremo e outro, porque é onde a gente efetivamente conversa com esse arcano, a gente conversa com essa energia. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar a respeito do diabo é que para mim é uma carta dividida, né? Então, na maioria dos baralhos, você encontra na parte superior, você tem a figura do diabo propriamente dita, e na parte inferior você tem a figura de dois diabretes, geralmente é um casal, e esse casal está preso pelo pescoço a uma coluna, né? A coluna onde esse diabo está em cima. Quando você cai a carta do arcano 15, né, numa leitura, eu acho que a primeira pergunta a ser feita é exatamente essa, né? Quem é você? Né? Se você é o diabão ou se você é um dos diabretes. Quando você é o diabão, é porque você está exercendo esse poder, talvez meio alucinado, né? Porque você domina a situação, mas o diabo, de novo, né? Como eu falei da questão dos excessos, né? Ele está longe de ser alguém benevolente, alguém misericordioso, alguém que administra bem os seus recursos, né? Geralmente o diabo mete o pé na jaca mesmo, né? Então é alguém que exerce uma influência e numa coisa do tipo, os fins justificam os meios, né? Então é alguém capaz de qualquer coisa para atingir os seus objetivos, né? Atingir os seus propósitos. E alguém que tem uma atitude muito autocentrada, né? Então tudo é para ele, é com ele, ele só vê o lado dele, né? As pessoas têm mania de falar de contratos leoninos, né? Não sei se alguém já ouviu essa expressão, mas assim, são contratos onde só privilegia uma das pessoas, né? Provavelmente alguém que está fazendo esse contrato, né? Então só ele se dá bem. A carta do diabo funciona um pouco nesse sentido. Se no jogo você está identificado como um dos diabretes, e aí eu não faço muita distinção em se você é o diabrete homem ou o diabrete mulher, poderia até dissertar um pouquinho sobre isso, mas são detalhamentos desnecessários, né? Mas se você é um dos diabretes, você está preso a essa energia, né? Então, geralmente quando você é um dos diabretes, você está preso a uma situação de opressão. Você se vê pequeno diante de uma figura que é ameaçadora. Seja essa figura ameaçadora um chefe que assedia, né? Um pai ou uma mãe que, de certa forma, cria um certo terror, né? Seja qualquer circunstância que exerça uma pressão. Exercer essa pressão não precisa necessariamente ser uma coisa que queira te prejudicar necessariamente, né? Assim, alguém querendo o seu mal. Mas vamos pensar aqui, se você está na empresa, né? Você tem um departamento com poucas pessoas, ou ainda que tenha muitas pessoas, você está com um trabalho que é um volume muito grande para uma pessoa só, e você tem um prazo
curto para entregar, né? Você ficar soberbado com esse trabalho, você de repente não poder ver outras coisas porque esse trabalho está te consumindo as energias, está te consumindo emocionalmente, está meio que fritando teus miolos, isso é uma situação de diabo. Eventualmente você pode passar por isso, né? Então eu já tive um trabalho onde todo final do mês eu tinha que fazer o levantamento da performance da área, eu montava gráficos, eu dependia de não só dos meus funcionários, como os funcionários que estavam em outros estados, né, e alguns gerentes, né, e eu consolidava o dado dessas pessoas, né? Se eu tivesse só que meter o dedo lá no sistema e puxar tudo, era até fácil, né? Mas eu precisava que essas pessoas me encaminhassem material. Então, sei lá, eu mandava a planilha de uma maneira, ou a pessoa me devolvia de uma coisa totalmente diferente, eu tinha que reformatar essa planilha para a apresentação que eu fazia, né? Fazer uma apresentação enorme para um grupo de 40 gestores, enfim. Isso me consumia, né? Geralmente, na véspera dessa apresentação, eu não dormia, eu passava o dia inteiro trabalhando, se bobeasse, eu virava a noite em casa terminando a compilação, e não foram poucas as vezes que depois de terminar eu simplesmente tomei um banho, tomei o café e fui para o trabalho, né? Obviamente fazia a apresentação na parte da manhã e depois voltava para casa, porque também ninguém é maluco, né? Ou pelo menos eu não sou tão maluco assim para permitir esse abuso todo. Mas assim, era uma situação de diabo, mas era uma situação de diabo pontual. O problema é quando você vive o tempo inteiro nessa pressão, porque quando você vive o tempo nessa pressão, em algum momento essa corda que é muito esticada, ela acaba arrebentando, né? Então, o problema todo é quando você quando você vive situações de diabo, você vive muitas situações ligadas ao medo, né? Então, sei lá, no outro dia eu ouvi de um amigo meu, uma pessoa querida, e que sei lá, tava com o discurso mais ou menos, né, foi algo do tipo que ele tinha uma dedicação ímpar pelo trabalho, que é uma dedicação que consome ele bastante, com o argumento de que assim, mas olha só, porque se eu perco esse emprego, eu não tenho ninguém que me dê respaldo, né, então assim, tem que ser esse lugar mesmo, né, então eu não posso marcar bobeira, né? Eu não posso vacilar, eu não posso ser menor do que o que esperam de mim, porque é tudo que eu tenho. Todo tipo de relação de dependência é uma relação de diabo. É essa corrente presa no teu pescoço, te ligando a um pedestal de alguém que te controla, né? Talvez essa pessoa não perceba esse cenário, né? Mas cai nesse lugar, né? O diabo é um lugar da idolatria, né? A idolatria é toda vez que você coloca qualquer pessoa, objeto ou situação como se fosse o centro do teu universo, né? Então, se você acha que você só pode ser feliz se você estiver casado ou casada, né? Ou especificamente, né? Se você só pode ser feliz com a Isabela ou com o Eduardo, né? Aquela pessoa é a razão da sua felicidade, a razão da sua existência, diabo. Se você tem um filho ou uma filha que você coloca numa redoma, que você fica o tempo todo paranoico ou paranoica com a saúde, o bem-estar dessa criança, que às vezes sem necessidade, né? Porque, tá tudo bem, essa criança tem um problema, essa pessoa está doente num determinado período, ou tem alguma questão realmente que exija cuidados, a gente pode considerar, não deixa de ser um diabo, mas ok, vamos relevar aqui para entender o contexto, né? Mas eu estou falando assim de maneira mais ampla. Você tem esse filho, essa filha que você meio que venera, você queria tanto ter uma criança que você tem e trata como se fosse de novo, né? Isso te consome, diabo, né? Você alcança um status qualquer na vida, né? Que você vira ou, sei lá, o presidente de alguma coisa, ou o porta-voz de alguma coisa. Sei lá, pode ser um cargo de ordem profissional, ou seja, um status social, não importa. E aí isso também vira algo que você sustenta, custe o que custar, né? Porque você não se importa mais com as suas necessidades, você não se importa mais com
com o básico, né? E até não se importa a sua autenticidade, né? Porque você tem que mostrar, você ser aceito, para você continuar no poder, você precisa se submeter a determinadas situações. Diabo, né? Então, o diabo é sempre a sombra, né? É curioso porque quando a gente trabalha com a questão do septenário, né? Então, para quem não conhece, né? Desde o começo do tarô, né? Desde os primeiros estudos, começo do tarô não, né? Desde o começo do estudo do tarô como uma ferramenta mística, né? Não na origem do oráculo, não a origem do baralho em si, né? Mas a origem dessa visão oracular. Então lá no Eliphas Levi e tudo mais, você já trabalhava com a questão do septenário. Então você tem lá o louco que fica fora do contexto, você tem a primeira linha que vai do mago ao carro, a segunda linha que vai da justiça 8 até a temperança, e a terceira linha vai do diabo até o mundo. Que a gente diz que a primeira linha do mago ao carro fala do processo de individuação. A segunda linha fala de um processo dele de adaptação e desenvolvimento da personalidade no mundo. E a terceira linha fala de um processo de transcendência, né? Então, é quando a pessoa começa a se trabalhar para alcançar a integridade, a totalidade que está representada pela Carta do Mundo. E aí muita gente questiona, né? Assim, mas, putz, como é que essa linha, que é a linha dessa transcendência, ela começa com a Carta do Diabo? E a resposta para mim é simples, né? Porque você não pode ser inteiro lá na Carta do Mundo se você ignora as suas partes esquisitas, né? Então, assim, a gente sempre fala, né, que quem tem inveja são sempre as outras pessoas, né? A gente não tem inveja de nada. Quando a gente tem a nossa inveja é branca. Cara, inveja é inveja, né? Então, assim, todo mundo tem inveja, todo mundo tem raiva, todo mundo tem medo, todo mundo tem culpa, Então, a gente não chega ao mundo se a gente não reconhece essas partes em nós, que de modo geral a gente tenta varrer para debaixo do tapete, ou a gente ignora por completo por uma questão de porque é feio, porque não é bacana, porque a sociedade não aceita, né? Então, entender esse diabo é fundamental para o seu processo de crescimento, de evolução, né? Para você trazer isso junto. Em alguns momentos a carta do diabo ela aparece como conselho sim, né? Então a carta do diabo, eu sempre falo o mesmo exemplo, né? Mas assim, quando alguém está querendo abusar de você, né? Ou alguém está tirando a sua privacidade, ou alguém está passando dos limites, a carta do diabo é quando você diz, opa, para, né? Desse ponto aqui você não passa porque eu não permito. Esse tipo de autoridade, né? É uma autoridade que vem com a carta do diabo, né? Onde você de repente, né? Põe o braço na mesa, né, para não dizer outra coisa, né, mas é o momento que você, opa, peraí, calma, né, eu não permito. O diabo pode ser over no que diz respeito a querer dinheiro, né, que é muito dinheiro, que é sexo, que é muito sexo, que é prazer, né, aí se perde no prazer, né, seja o prazer de qualquer sentido, né, o prazer sexual, o prazer de comer, o prazer de comprar, né, as compulsões estão ligadas à carta do diabo. Mas assim, no seu sentido básico, né, a carta do diabo é necessária sim para você ter ambição na vida, para você querer crescer, para você querer ter uma estabilidade, uma segurança, né? Então, a própria questão do reconhecimento do corpo é uma coisa de diabo. A gente pode falar do diabo, a gente pode falar da imperatriz com relação ao corpo também, mas enfim, a gente vive muito para fora, né? E a gente quando pensa no corpo, às vezes pensa no corpo de uma maneira de novo, né, idolatrando o corpo, né? Então quando você tem lá os excessos, né, quando você se torna prisioneiro de um corpo perfeito, quando você se torna prisioneiro da barriguinha tanque, ou do peito bonito, ou da bunda assim assado, né, de novo, perdeu na curva, mas essa coisa da sensorialidade, agora acho que a palavra vai escapar, mas aspecto sensorial, né, de você sentir o teu limite, sentir o teu corpo, perceber que a tua alma está encapsulada nessa matéria, né, isso também é uma coisa de diabo. Vamos lá, já para quase 15 minutos de diabo. Quando a gente fala de diabo nos relacionamentos, geralmente fala realmente de paixão, fala de tesão. E tudo bem que no primeiro momento a gente se sinta atraído pela outra pessoa, né? Tem alguma coisa ali que faísca
faz parte do processo da reprodução, né? Então as pessoas se juntam, né? Se reconhecem porque tem tesão uma pelas outras, né? Então faz parte do nosso sistema. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o fogo do diabo é um fogo muito intenso, né? Falando alto aqui no diabo, aqui no shopping, daqui a pouco tem um pastor me jogando água benta. Mas então, esse fogo do diabo é um fogo muito intenso, então a gente tem que tomar cuidado para ele não ser consumido muito rápido. Então, ainda que você precise dessa energia para poder se encontrar com o outro, né? Porque sem tesão realmente você não tem estímulo nenhum para isso, você precisa reunir outros pontos de contato para poder ter um relacionamento que é bacana, né? E aí, de novo, né? Eu falei aqui, pensei a respeito, né? Quando você não tem tesão e ainda está junto com essa pessoa, você tem que perceber por que está junto, né? Você tá junto com qual tipo de interesse, né? O que te mobiliza para estar com essa pessoa? É um interesse real do tipo, essa pessoa me sustenta, ou interesse emocional, porque sem essa pessoa eu me sinto fraco, ou me sinto carente. Eu ia falar mais uma outra coisa que me escapou agora. É o tesão, é o interesse de repente financeiro, coisa até interesse psicológico, ou às vezes mesmo a questão de você estar com alguém por pena, por culpa, né? Você, de novo, né? A coisa do grilhão prendendo você, ligando você a esse obelisco, né? Que é esse pedestal onde esse diabo está em cima, né? Porque você sustentar uma situação porque você tem pena do outro, se sente responsável pelo outro, não é saudável, né? Eu tenho visto, só para não ficar essa coisa do tom sexual aqui nessa conversa, eu tenho atendido muita gente nos últimos tempos que os pais acabaram se tornando um problema. Então os pais envelheceram, estão doentes, né? E às vezes doentes exigindo cuidados muito cuidados intensos, né? Porque são pessoas que às vezes não conseguem mais dar conta de si sozinhas, né? E a vida dessas pessoas acaba meio que girando em torno desse cuidado, né? Tem até situações já em que depois de muito tempo esse pai ou essa mãe, né, vem a falecer e eu recebi a pessoa numa condição meio de louco, né? Porque assim, de repente abriu um vácuo e a pessoa não sabe mais o que fazer da vida, porque ela passou tanto tempo focada só em cuidar dessa pessoa que agora ela não... Como é que eu utilizo o meu tempo? Mas voltando, né? Porque é uma situação de diabo, né? Porque às vezes a pessoa não consegue mais ter uma vida social, ou às vezes acaba separando do parceiro ou da parceira, você acaba tendo restrições, inclusive de ordem financeira, porque você tem que ter uma despesa alta com um plano de saúde, você tem uma despesa alta com cuidador, você tem uma despesa alta com a pessoa internada, ou tendo que manter em casa um home care para poder dar suporte para essa pessoa. Então assim, eu estou dando várias situações em que esse diabo ele é uma energia que restringe, né? Uma energia que cristaliza. Cristalização é uma coisa bem de diabo, né? E quando chega ao ponto extremo, essa cristalização rompe na torre, né? Bom fazer esse paralelo aqui, porque em alguns baralhos, inclusive, a própria carta da torre é relacionada aos caídos, né? E esses caídos fala da carta do diabo, né? Fala da idolatria, né? Então, quando todas essas coisas que meio que você endeusa, né? Que você coloca num patamar alto, né? Desmorona, né? E eu falando aqui de deuses, né? Não sei se eu falei, mas eu pensei alto aqui, sei lá, mas enfim. Quando a gente fala de diabo no aspecto religioso, né? A gente está vivendo um momento bem disso agora, meio dessas loucuras evangélicas, né? E com todo respeito aos evangélicos de raiz, né? Porque a gente tem aí evangélico Nutella, né? Então essa coisa meio maluca que a gente vê aí, as pessoas... É tão comum, né, o discurso do combater o diabo, né? Fala tanto do demônio, e essas pessoas estão vivendo o diabo, as pessoas estão vivendo o demônio, porque qualquer tipo de fanatismo religioso é uma coisa do diabo, né? Quando você usa o Deus qualquer, né? Seja o Deus cristão ou qualquer Deus de qualquer outro panteão, como se fosse uma energia que pune, que exige recompensa, que exige adoração, e que você
teme, né? Então você não vive a sua natureza, não por um processo de refinamento pessoal, né? Porque você se refina e você realmente deixa de fazer pisar na jaca com maior constância, mas você não faz porque você fica receoso de receber uma punição. Então, isso é diabo, né? Então, batemos 20 minutos aqui. Eu já comentei no vídeo de ontem, né? Eu já fiquei quase 2 horas falando da carta do diabo, porque acho que tem um monte de desdobramento, né? A gente pode colocar a carta do diabo em diversas situações, mas espero que isso tenha ajudado quem me perguntou e qualquer outra pessoa que esteja assistindo aqui e de repente, opa, foi uma boa luz, né? Se tem dúvida, aproveita e escreve aí nos comentários, quer você assista isso no Facebook ou no YouTube, que depois eu respondo, tá legal? E daqui a pouco tem um vídeo 6, eu não sei se vai ser o último ainda, mas enfim, talvez tenha um 6 e um 7. Até mais, um abraço.